E aí, gente, tudo certo? Hoje vamos continuar então aqueles nossos papos sobre o capítulo 2 de cargas em circuitos trifásicos. E hoje a nossa conversa fica restrita às situações das cargas desequilibradas. Beleza? Vamos começar então. O assunto desse vídeo de hoje é verificarmos o procedimento necessário para calcularmos as tensões e correntes nos circuitos desequilibrados. Importante a gente deixar claro que, apesar do título, o tópico que vamos abordar aqui não vai trabalhar com fontes desequilibradas. Só veremos as situações onde as cargas são desequilibradas, mantendo a fonte com as três tensões de mesmos módulos e defasadas de 120 graus entre si, beleza? A análise dessas cargas desequilibradas vai ser dividida em três tipos, em três etapas, cada uma com as suas particularidades. Primeiro, a gente aborda a carga desequilibrada conectada em delta, ou triângulo, né, tanto faz. Em seguida, a carga desequilibrada vai estar conectada em estrela e receberá 4 condutores do sistema de fornecimento de energia. E, finalmente, a gente encerra essa conversa com as cargas desequilibradas conectadas de novo em estrela, porém recebendo somente 3 condutores. Vamos começar então. Recordando de maneira inicial o modo como fizemos com as cargas equilibradas, eu vou trazer alguns slides que já usamos nas aulas anteriores para a gente relembrar o procedimento, ok? É sempre necessário que sejam identificadas as tensões de fase na carga, não importa se a sua configuração é estrela ou delta. Se o enunciado não trouxer de pronto essas tensões, a gente precisa calcular com base nos conceitos do capítulo 1, que eu acho que todo mundo lembra, né? Depois, no segundo passo, é necessário dividir cada uma dessas tensões de fase do passo 1 pela impedância correspondente, calculando as três correntes de fase. E aqui a gente percebe que essas três correntes de fase calculadas possuem o mesmo módulo e são defasadas de 120 graus umas das outras. Com as tensões e correntes de fase, em seguida é possível calcular as correntes de linha de duas formas diferentes. Se a carga estiver em estrela, as correntes de linha são iguais às de fase, não exigindo cálculo adicional nenhum. E nas cargas em delta, temos as relações mostradas nas aulas anteriores, onde os módulos são multiplicados por raiz de 3 e os ângulos defasados de mais ou menos 30 graus, dependendo da sequência de fases. Da mesma forma, nós percebemos que essas correntes de linha também têm os mesmos módulos e defasagens de 120 graus entre cada fase. Com essas tensões todas e correntes todas, é possível, no quarto passo do procedimento, construirmos o diagrama fasorial completo para o circuito analisado. Se recordarmos com cuidado cada uma dessas deduções, podemos perceber que em circuitos desequilibrados, esse cálculo das correntes de linha a partir das correntes de fase nas cargas em delta não vai poder mais ser utilizado. Essa fórmula foi obtida a partir da situação onde todas as correntes de fase possuem o mesmo módulo e defasagem de 120 graus entre si, e essa realidade é restrita aos circuitos completamente equilibrados. Quem não se lembra da dedução dessa fórmula, vale a pena voltar nos vídeos anteriores e dar uma conferida, tá certo? Então, gente, com essas relações entre correntes e tensões, que são todas de mesmo módulo e defasadas de 120 graus entre cada fase, nós chegamos a estudar um método chamado de método do circuito monofásico equivalente, que definia alguns passos para a gente realizar a análise de um circuito trifásico através de uma simplificação que consiste na representação de apenas uma das fases, por exemplo, a fase A desse circuito que está aí desenhado. Conforme nós vimos anteriormente, caso façamos a divisão da tensão de fase VAN pela impedância da carga, encontramos essa corrente desejada, a corrente desse circuito monofásico, chamada ali de IAN. Com os conhecimentos dos slides anteriores, para encontrar IBN e ICN,
nós não vamos aplicar essa mesma fórmula aos outros circuitos monofásicos equivalentes, mas vamos aproveitar que a gente sabe que as correntes são iguais em módulo e defasadas de 120 graus para encontrar essas outras duas. Para isso, vamos somente efetuar a defasagem correspondente à sequência de fases, menos 120 graus para encontrar o IBN, na sequência de fases direta, e mais 120 para encontrar o ICN, a partir do IAN, ou, como está indicado nessa última fórmula, menos 120 graus para encontrarmos ICN a partir do IBN. Essas fórmulas, essas defasagens valem para a sequência de fases direta, sendo que em qualquer outra situação de sequência de fases inversa, basta trocarmos os sinais dessas defasagens aí. Assim, os cálculos que foram feitos somente para o IAN, somente utilizando o circuito monofásico relativo à fase A, fica restrito, tudo apenas uma fase, com o restante delas sendo analisado apenas levando em conta a defasagem entre as grandezas. A gente não pode esquecer da necessidade, da obrigação, que para usar o circuito monofásico equivalente, tanto a fonte quanto a carga precisam ser equilibradas e estarem conectadas em estrela. Quando isso não for obedecido, é necessário que a gente faça as conversões para se adaptar a essa situação. Converter fonte de delta para estrela consiste em aplicarmos as fórmulas de conversão de tensões de fase para tensão de linha e vice-versa do capítulo 1. E converter a carga de delta para estrela, basta que façamos a divisão do seu módulo por 3, conforme foi visto em aulas anteriores. Tendo alguma dúvida, recomendo mais uma vez que voltem aos vídeos anteriores e deem uma checada nas discussões que nós fizemos lá. Tudo bem? Bom, trazendo aqui para essa nova realidade de cargas desequilibradas, não mais vai ser possível trabalhar numa única fase e transportar o resultado para as outras apenas através da defasagem de 120 graus para mais e para menos, porque isso não é mais verdade em carga desequilibrada. As correntes de cada fase devem ser encontradas através da lei de Ohm, conhecendo cada tensão de fase e dividindo-as pela sua impedância correspondente. Agora sim, quando essas cargas então forem desequilibradas, vamos dar uma olhada no que precisa então ser adaptado de forma mais direta, mais assertiva, porque nessa situação não podemos mais utilizar essa igualdade de módulos e a simples defasagem de 120 graus entre os ângulos de fase das correntes. Vamos lá? Vamos começar dando uma olhada em quais são os ajustes que a gente precisa fazer no cálculo de um circuito que tem uma carga desequilibrada ligada em delta. A primeira constatação que a gente mantém da situação de cargas equilibradas é que ainda persiste a igualdade entre as tensões de linha e as tensões de fase na carga. Assim, continua valendo EAB igual a VAB, EBC com VBC e SA com VCA. Muito cuidado com isso aqui, tá, gente? Porque eu tenho visto muitos casos em que simplesmente alguns decoram essa frase marcada em vermelho aí, de tensões de linha igual a tensões de fase, sem a atenção da posição onde essas diferenças de potencial estão no circuito. Repetidamente vejo colegas nossos fazendo a tensão de fase na carga igual a qualquer tensão que tem no enunciado. E aí simplesmente usa a lei de Ohm, divide por uma impedância qualquer e acha as correntes. E isso não pode ser feito. A gente pode perceber, inclusive nessa figura, que quando é conhecida, por exemplo, a tensão EAN, tensão de fase nesse gerador conectado em estrela, é necessário fazermos essa conversão de tensão de fase na estrela para uma tensão de linha, que nesse caso nós vimos que a tensão resultante, a tensão de linha é AB, utilizando aquelas relações estudadas no capítulo 1 e comentadas aqui agora há pouquinho.
Após encontrarmos esse EAB, aí sim a gente está liberado para fazer essa tensão de linha igual a tensão de fase na carga, que nesse caso vai ser o VAB. Como não há impedância nenhuma entre os condutores de linha e os terminais da carga, aquele EAB na linha é igual ao VAB da carga. Aproveitando todo o procedimento inicial para as cargas equilibradas que fizemos algumas aulas anteriores, identificamos então que esse VAB é a tensão sobre a impedância Z1, que resulta na corrente IAB, e a mesma fórmula aplicada sobre a impedância Z2 e sobre Z3 nos retornam IBC e ICA, as três correntes de fase. Naquela oportunidade, o que nós fizemos foi aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes em cada nó dessa carga delta e concluímos lá na carga equilibrada que cada corrente de linha, chamadas aqui nesses diagramas de IAA, IBB e ICC, cada uma dessas correntes era composta a partir da subtração de duas correntes de fase, como as fórmulas estão mostrando aí para nós. Tudo isso continua valendo até agora, também com a carga delta desequilibrada, mostrando que não tem muita novidade no procedimento. Daqui em diante, quando a gente tinha uma carga delta equilibrada, nós concluímos que havia uma condição particular onde essas três relações, quando as correntes de fase possuem mesmo módulo e 120 graus de defasagem, a gente encontra uma relação que a corrente de linha vai ter o módulo raiz de 3 vezes maior e o ângulo defasado de 30 graus para mais ou para menos com relação à corrente de fase. Essa fórmula adicional é que não vale mais agora, como eu disse nos slides anteriores. Módulo raiz de 3 vezes maior só vale para a situação de carga equilibrada, do mesmo jeito que a defasagem de 30 graus entre corrente de linha e corrente de fase. Agora, a gente precisa parar o nosso procedimento, o nosso desenvolvimento aqui na aplicação da lei de Kirchhoff e, com isso, a gente resolve o problema que é analisar esse circuito, calcular as correntes e tensões em cima dessa carga delta. Então, vamos fazer um exemplo dessa carga desequilibrada conectada em delta. Está aí um enunciado, né, onde nós vemos um sistema em sequência de fases direta, sequência ABC, tensão de 220 volts, esse sistema é trifilar também, tem essa carga ligada em delta, com as três impedâncias que estão ali, pedido no enunciado no finalzinho para calcular todas as correntes de fase e de linha. É importante a gente lembrar ou fazer a representação esquemática do circuito que foi descrito no enunciado, né? Passando do português para o circuitês. Então, sistema trifásico trifilar alimentando uma carga delta. Essa fica sendo a representação no circuito com todas as grandezas identificadas que vão ser calculadas logo na frente, né? Nós acabamos de ver que para calcular as correntes de fase é necessário conhecer essas tensões de fase em cima de cada impedância, né? Observando nesse circuito aí, como os 220 volts que foram fornecidos no enunciado, só pode ser tensão de linha do sistema, né? O sistema é trifilar, não tem outra opção da gente alocar esses 220 volts em outra posição que não seja entre dois condutores, entre cada um desses pares de condutores vai ter 220 volts. A gente não precisa nem saber como é a conexão do gerador, a conexão da fonte, pode ser estrela ou delta, não faz diferença. Também a gente lembra que essa tensão de linha de 220 é igual à tensão de fase na carga que está ligada em delta. Então, para a gente calcular as correntes de fase, já que foi possível descobrir ou entender que os 220 são tensão de fase, basta a gente fazer aquela divisão de cada tensão de fase pela sua impedância correspondente
de acordo com essas equações que estão aí. Vendo que não foi falado nada sobre a posição angular dessas três tensões de linha, eu vou adotar 0 grau o VAB, né, VAB na referência, e a partir dela calculei as três correntes de fase. Beleza? VAB em 0, sequência direta joga o VBC em menos 120 e o VCA em mais 120. Com esses resultados, a gente aplica a lei de Kirchhoff para as correntes em cada nó da carga e fazemos essas subtrações para chegar nas correntes de linha, conforme foi feito também nas deduções lá de cargas equilibradas em delta. Aí estão os resultados das correntes de linha e para concluir, a gente pode fazer um diagrama fasorial completo para esse exemplo, para dar uma olhada nesse desequilíbrio aí, como é que fica olhando todas as tensões e todas as correntes. Primeiro eu trago para cá as correntes de fase do slide anterior, as tensões do sistema, para que a gente possa plotar todas elas no diagrama fasorial e construir um diagrama bem bonito, bem colorido, com as tensões em verde, correntes de fase em vermelho, correntes de linha em azul. Beleza? No segundo momento, vamos abordar aqui a carga desequilibrada, agora conectada em estrela. E diferente do que aconteceu quando essa carga estrela era equilibrada, onde o quarto condutor, chamado de condutor neutro, era opcional, inclusive nós deduzimos que a corrente que circula por esse condutor neutro é nula. Aqui a gente tem uma grande influência desse cara e ele não pode ser opcional, não. Por isso, nós vamos estudar essa carga estrela desequilibrada em dois momentos. Esse primeiro momento, com ela recebendo 4 condutores vindo da fonte, e num segundo momento, onde esse condutor neutro não existe e temos uma carga estrela desequilibrada a 3 fios. Bom, vamos lá. Eu aproveito aqui de novo um slide que foi usado lá para a carga estrela equilibrada para comprovar mais uma vez que não tem grande diferença conceitual e de procedimento, só a quantidade de trabalho que a gente vai ter que realizar é que cresce um pouquinho. Primeiro, mais uma vez, a gente precisa identificar qual é a tensão que efetivamente está sobre os terminais de cada impedância, para somente assim podermos aplicar a lei de Ohm para encontrar as correntes associadas. Nessa carga conectada à fonte através de 4 fios, a gente tem a garantia de que as tensões entre fase da fonte, eu estou apontando aqui para a tensão VEAN, da fonte, elas vão ser fornecidas de maneira completa para a carga. Verifiquem comigo que o ponto A maiúsculo que está aqui em cima está exatamente no mesmo potencial do ponto A minúsculo que está aqui na carga. Da mesma forma que B maiúsculo, B minúsculo e C maiúsculo com C minúsculo e por fim o N grande com o N pequenininho. Assim, desse jeito, o EAN que está lá na fonte é exatamente igual ao VAN que está aqui na carga. Temos, então, a tensão VAN dividido pela impedância Z1, nos dando a corrente IA, a corrente IB a partir da divisão do VBN pelo Z2 e, finalmente, a corrente IC a partir da divisão de VCN por Z3. Vimos também que a soma dessas três correntes é igual à corrente de neutro, e encontramos isso através da aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes naquele nozinho, e quando todo o circuito era equilibrado, tensões na fonte, impedância da carga, todas essas impedâncias, tudo certinho, do ponto de vista de equilíbrio e simetria, já demonstramos que essa corrente de neutro tem um valor nulo. Porém, agora com a carga desequilibrada, não temos mais a igualdade nos seus módulos das correntes e nem as defasagens de 120 graus entre elas, fazendo com que esse resultado não seja mais igual a zero. Além disso, quando a carga está ligada em estrela, ainda temos aquela afirmativa, para a gente encerrar,
que a corrente de linha ainda permanece sendo igual às correntes de fase, mesmo na carga estrela desequilibrada. Isso repete quase tudo que a gente fez para a carga estrela equilibrada. A grande diferença é que aqui a gente não pode mais usar aquela possibilidade de calcular apenas uma corrente através da lei de Ohm e depois chegar até as outras duas, simplesmente igualando módulos e defasando de 120 graus cada uma das fases. O circuito monofásico equivalente precisa que a carga esteja equilibrada e aqui isso não é verdade. A gente precisa mesmo usar a lei de Ohm 3 vezes, calculando cada uma das correntes de maneira individual, porque apesar das tensões da fonte ainda serem equilibradas e simétricas, as impedâncias são diferentes, levando a perceber, mais uma vez, que esse circuito monofásico equivalente dos slides anteriores não é mais útil aqui nesse momento. Beleza? Vamos em diante. Para também deixar aqui uma solução, uma rápida aplicação desse procedimento de análise de uma carga estrela desequilibrada conectada a 4 fios, está aí um enunciado com sequência de fases inversa, tensão de linha de 220 volts, e aqui é importante a gente saber se é tensão de fase ou se é tensão de linha, e as 3 impedâncias da carga, né? Está pedindo também para calcular as correntes de fase e de linha. Já sabemos que, mesmo para a carga estrela desequilibrada, as correntes de fase são iguais às de linha e devem ser calculadas pela divisão da tensão de fase na carga pelo valor de cada impedância. Então, é necessário de novo adotar uma referência angular para as tensões, converter para a tensão de fase e, na sequência, fazer a divisão de cada uma das tensões de fase pela sua impedância. E a gente pode perceber o quanto essas correntes são diferentes em módulo, né? E o quanto os ângulos também são diferentes de 120 graus, ou possuem defasagens diferentes de 120 graus entre si. Essas diferenças, tanto em módulo quanto na defasagem, vão ser tanto maiores quanto maior for a diferença entre módulos e ângulos das impedâncias. Aqui a diferença não era tão gritante nos módulos, desculpa. A gente tinha uma carga com 8, uma carga com 5, uma com 6, não tinha nenhuma que é o dobro da outra, né? Então, os módulos também não são tão diferentes entre si. Se a diferença for maior nas impedâncias, o resultado também será. Beleza? Aí a gente termina então nosso conteúdo desse vídeo pré-aula. Aguardo vocês no nosso encontro virtual da quinta-feira, deixando para a próxima semana de trabalho a nossa última carga desequilibrada, aquela conectada também em estrela, mas somente através de 3 condutores. Fiquem atentos aí aos conteúdos postados no SIGA, onde eu devo colocar a sugestão de leitura dos trechos dos livros e os exercícios que eu quero que vocês me entreguem como tarefa. Tá joia? Então um abraço para todo mundo aí, permaneçam em paz, se cuidando na medida do possível, ok? Até mais!